Oi, gente, tudo bem? Bom, nossa aula é sobre metabolismo energético, é a nossa aula 3 e semana que vem, nossa aula 4, a gente vai fechar esse tema, tá? Então, a semana passada a gente terminou de falar sobre o processo de obtenção de ATP, só que ele não é o único, tá? Tem também os processos de fermentação, que é a fermentação lática e a fermentação alcoólica, tá? Você também pode encontrar a fermentação com o nome de respiração anaeróbica, que ela vai ocorrer quando você não utiliza oxigênio. Respiração aeróbica ou aeróbica, você utiliza oxigênio. Anaeróbica, você não utiliza, tá? Por que você não utiliza? Inúmeros fatores. Pode ser porque esses organismos não vivem em um ambiente com oxigênio. Então, por exemplo, aquelas bactérias que vivem no fundo do oceano ou nas fossas submarinas, que continuam sendo fundo do oceano, também é lerdo. Elas não têm presença de oxigênio lá. Então, consequentemente, elas não fazem respiração aeróbica, elas fazem respiração anaeróbia, tá? Algumas bactérias que causam infecções ou doenças que geralmente estão dentro do nosso tecido e tudo mais. Elas não vivem num ambiente rico em oxigênio, então, respiração anaeróbia, tá? As bactérias que. Aliás, não são bactérias, mas enfim, os seres que vivem em locais extremamente poluentes, como rios eutrofizados, que são aqueles rios que estão morrendo, que cheira podre, extremamente verdes. Elas também não vão realizar tanto respiração aeróbica, porque não tem tanto oxigênio dissolvido na água. Então, desse monte de exemplos, vocês podem perceber que tem algumas que só conseguem viver onde não existe oxigênio, que são anaeróbias obrigatórias, e tem as anaeróbicas facultativas, que ou seja, elas podem realizar a quebra completa do açúcar, das moléculas orgânicas e obter os seus 30 ATPs, ou ela faz a quebra parcial através da fermentação quando falta oxigênio, e aí ela vai obter somente 2 ATPs, tá? Então, ela pode ser obrigatória ou facultativa, tá? E aí, dentro dessa fermentação, a gente vai ter os dois destinos, fermentação lática ou a fermentação alcoólica. O que vai definir uma coisa ou outra? O tipo de ser que está realizando e o produto final. Se o produto final for lactato ou, outro nome, ácido lático, é a fermentação lática. Se o produto final for álcool, fermentação alcoólica, tá? Então, vamos falar da fermentação lática. Esse ácido pirúvico passa pela glicólise, produz os 2 ATPs, aí esse ácido pirúvico ele vai ser transformado em ácido lático. O exemplo de quem faz isso são os lactobacilos, tá? Eles utilizam todo o açúcar, a lactose do leite, transforma ele em ácido lático. Esse ácido lático vai mexer no pH do leite, vai desnaturar todas as outras proteínas e, consequentemente, vai acabar coagulando e formando o que a gente conhece como queijo ou até o coalho, tá? Esse é o processo de fermentação natural do leite. Hoje, por conta da indústria e tudo mais, tem algumas substâncias que você coloca, como aglutinadores e tudo mais, que também causam essa reação no leite, no leite para produzir queijo mais rápido. Mas dentro da fermentação lática causada pelos lactobacilos, é esse o processo. Onde vai ocorrer também fermentação lática? Em nós. Quando a gente cruza as pernas, a gente deita em cima do braço, a gente corta a circulação. Se a gente corta a circulação, não vai tanto sangue, não chega tanto oxigênio nesse tecido. O que vai acontecer? Você precisa que esse tecido continue vivo, ele precisa de energia. E aí, ao invés de fazer a respiração aeróbica, nossas células vai passar para fazer a respiração anaeróbica facultativa, porque tá faltando oxigênio, tá? E aí a gente vai produzir lactato. Quando você pratica um exercício extremo, você produz excesso de lactato também. Por quê?
seu corpo está gastando muita energia, você está precisando de muita energia, a sua via glicolítica ali, ou a sua quebra de glicose não está dando conta, e aí você acaba realizando a fermentação também. Esse lactato, o que ele vai fazer? Cãibra e fadiga muscular. Pode levar a cãibra, não é só o fator único da cãibra, tá? Mas ele também leva a fadiga muscular, então aquela dor do músculo, aquele músculo pesado, ou até você travar o músculo, é por conta do lactato, tá? E aí entra a questão da recuperação ou de você até ter que fazer uma massagem miofascial para liberar e quebrar esse lactato que está acumulado, está inflamando o seu músculo. Dentro da fermentação lática, é interessante a gente pontuar também o ciclo de Cori. O que é esse ciclo de Cori? É um processo onde a gente produz o lactato e a gente vai reutilizar esse lactato para produzir mais energia. Então, lá no músculo, que é aqui em cima do esqueminha, você tem a glicose passando pela fermentação lática, ou seja, a glicose ela é quebrada em duas moléculas de piruvato, essas duas moléculas de piruvato são fermentados e produzem duas moléculas de lactato. Esse lactato no músculo só vai causar dor. O que vai acontecer com ele? Ele vai para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea vai transportar esse lactato e vai levar para o nosso fígado. Lá no nosso fígado, esse lactato ele vai ser convertido, tá? Ele vai ser convertido em piruvato. E aí esse piruvato, ele pode ser utilizado tanto pelas mitocôndrias do próprio fígado, para produzir ATPs ali, ou ele pode ser convertido em glicose pelo processo que a gente chama de gluconeogênese. E essa glicose, ela pode ser armazenada como glicogênio ou ela pode ir para o sangue e ser levado para o músculo ou para qualquer outro lugar do corpo. Então você percebe que é um ciclo, por isso que a gente chama ciclo de Cori, tá? Você tem o lactato, ele passa do sangue, vai parar no fígado, lá ele é convertido em glicose, volta para o sangue e volta para o músculo para ser utilizado de novo, tá? Sobre os processos de gliconeogênese ou gluconeogênese, como está aí. A gente não vai entrar em detalhes, ele é praticamente as reações opostas à glicólise, então são 9 reações químicas, não precisa decorar para prestar o vestibular, tá? Só que você precisa saber que a reação de quebra da molécula de glicose, ela se chama glicólise e produz 2 ATPs, e o inverso, que é a produção de glicose, vai utilizar 2 moléculas de piruvato, chama gliconeogênese, gasta ATPs, no caso 4 ATPs, e forma uma molécula de glicose. Nossa, mas por que uma produz 2 e a outra gasta 4? Lembra que quando a gente está quebrando a glicose, a gente produz 4, mas gasta 2. Quando a gente está fazendo o inverso, obviamente a gente vai gastar 4 ao invés de produzir 4, tá? Por isso que é sempre o inverso. E obviamente, como você está montando uma molécula maior, é síntese, você vai gastar energia. Quando você quebra, você libera energia. Quando você constrói, você gasta energia. Sobre a fermentação alcoólica. O ácido pirúvico ele vai ser transformado em álcool etílico e gás carbônico, tá? Esse tipo de reação ele não ocorre na gente. Tem casos raros de pessoas que acabam ingerindo as leveduras, que são os fungos mais utilizados como exemplo para fermentação alcoólica. E pode rolar aí um caso de que a pessoa fica contaminada com esse fungo no seu trato intestinal. E aí sempre que ela se alimenta, esse fungo começa a realizar fermentação alcoólica e acaba deixando a pessoa bêbada ou até no estado de coma alcoólico. Mas isso são casos extremamente raros. Já vi isso no Dr. Who, já vi isso... Dr. Who não, perdão, do House. E já vi também em Grey's Anatomy. E tudo bem que são ficções, mas eles se basearam em casos reais, tá? E isso pode acontecer. Geralmente em pessoas que trabalham com leveduras. But é extremamente raro, tá? Fica mais como a critério de curiosidade. Aonde que a gente usa a fermentação alcoólica? Pão, bolo,
cerveja, vinho, enfim, a grande maioria de bebidas fermentadas, tá? Você tem lá o seu líquido, você coloca suas leveduras, priva elas de oxigênio, porque elas são facultativas, tá? E aí elas vão converter todos aqueles açúcares em álcool e gás carbônico. No caso das bebidas, esse gás carbônico depois, a grande maioria, acaba sendo retirada. E no nosso caso, quando é pães ou quando é bolo, o gás carbônico é o que vai formar aquelas bolinhas na massa e vai deixar elas fofas. Nossa, mas então se eu comer pão eu vou ficar bêbado? Não. Lembra que pães e bolos, eles são assados em alta temperatura. E o álcool é volátil. Então quando você assa um bolo, quando você assa um pão, ocorre fermentação alcoólica, é produzido álcool, é produzido gás carbônico. O gás carbônico forma as bolinhas, deixa tudo macio, e o álcool simplesmente evapora por conta do calor. Por isso que a gente não fica bêbado comendo pão, tá? E aqui, obviamente, a gente tem uma reação química, um esqueminha mostrando de como se dá, tá? Então você tem ali a glicólise, que é a formação, quebra da glicose, forma os dois piruvatos, libera 2 ATPs, e depois a nossa fermentação alcoólica, que a gente não vai entrar em detalhes de como ocorre também, porque tem necessidade, mas vocês têm que lembrar que forma etanol no final e libera gás carbônico. Agora, com relação à fotossíntese. A fotossíntese, ela é um processo de produção de energia através de luz. Então, foto, luz, síntese, produção, criação de algo, tá? Então a gente vai produzir moléculas orgânicas utilizando a luz. Os seres autotróficos realizam ela, ou seja, a gente divide os seres vivos em heterotróficos, quimiotróficos e autotróficos. Heterotróficos ou quimiotróficos são aqueles que obtêm energia através das moléculas orgânicas, seja através da alimentação ou fermentação. Autotróficos são aqueles que produzem a própria energia, tá? Os seres fotossintetizantes, geralmente algas, plantas, cianobactérias e sulfobactérias, tá? Como que vai ocorrer isso? Elas vão utilizar gás carbônico e água, vão absorver a energia dos fótons e vai transformar isso em glicídios, açúcares, e oxigênio. Por isso que elas fazem essa conversão, tá? Aí aqui a gente já vai ter 3 imagens para instigar vocês. A primeira, obviamente, são de plantas, folhas e tudo mais. A segunda é um cloroplasto, já estudamos isso no começo do ano, que é aquela organela que tem dentro das plantas, carrega o pigmento verde, que é a clorofila, e é responsável por fazer a fotossíntese. E terceiro, já deixa uma questão para o nosso plantão, que é o cacto. O cacto, ele não tem folhas, as folhas são adaptadas em espinho. Então já fica a primeira questão. Aonde que o cacto realiza a fotossíntese e como? Pensa, depois no plantão a gente resolve isso. Fatos e curiosidades sobre a fotossíntese. Aqui a gente tem uma cadeia alimentar com um fluxo de energia. E vocês podem perceber que conforme a energia vai passando, ela vai diminuindo. Então a gente tem o produtor, que vai absorver toda a energia solar, libera um pouco dessa energia na forma de calor, porém quando ele vai para o consumidor primário, você percebe que a seta vai diminuindo. No secundário ela já diminui, quando chega nos decompositores, então esquece. O que vai acontecer com toda essa energia? Obviamente as plantas produzem glicídios, elas vão produzir energia utilizando luz solar. Porém, elas não são fábricas de fazer energia, elas são seres vivos. Então você precisa ter ideia que por mais que as plantas produzam, elas também consomem, porque elas também crescem, elas vivem, elas respiram, elas têm reações químicas. Então, tudo que a gente faz, as plantas também fazem, tá? Então, essa parte da energia que não é passada é porque a planta obviamente usou e outra partezinha ela acabou perdendo como forma de calor, tá? Consumidor primário, piorou então, né? Toda a energia que ele consome, ele vai usar para se manter, produz calor também e passa só uma parte para o secundário. E por aí vai, tá? Outro mito
Ou outra curiosidade, quando a gente fala de sequestro de carbono, a gente tá. Uma questão de geopolítica. A gente fala muito de que as plantas são ótimas fazer reflorestamento e tudo mais, porque elas vão crescer, elas vão retirar o gás carbônico da atmosfera, diminuir o efeito estufa e tudo mais. Inclusive, existe um mercado de títulos de carbono, ou seja, os países que produzem muito gás carbônico, muita poluição, pagam para os países que produzem poucos. Seria uma forma de você compensar e pagar uma multa por conta da poluição, tá? Então, por exemplo, aqui o Brasil, acho que há 4 anos atrás, chegou a receber bilhões em créditos de carbono da União Europeia e do Japão, porque eles produziram muita poluição, não tem tantas áreas verdes e, consequentemente, o saldo deles era negativo. Eles produziam mais gás carbônico do que era absorvido no seu território. E o Brasil era o contrário, tá? Então, isso é uma coisa bem legal da gente já ter ideia com relação à fotossíntese, porque a gente converte o gás carbônico em oxigênio. Mas isso nos leva ao nosso terceiro fato e à nossa terceira curiosidade, que é a questão de floresta clímax, ou da floresta amazônica, tá? Muita gente fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, e a gente sabe que não é bem verdade isso. O que acontece é que florestas clímax, elas produzem oxigênio, porém elas também consomem muito oxigênio para se manter. São florestas que já estão no ápice do seu crescimento, já são maduras, e elas não praticam tanto sequestro de gás carbônico, tá? E aí, quem é o grande pulmão do nosso mundo? Esses carinhas de cima aí, essas coisinhas nesse fundo preto, que é o que a gente chama de fitoplâncton, tá? Eles são os verdadeiros responsáveis por mais de 54% do oxigênio da nossa atmosfera. Já vou deixar mais uma questão para a gente discutir no nosso plantão. Se floresta clímax não é tão boa em sequestrar gás carbônico, uma plantação de cana, uma plantação de soja, eucalipto, enfim, é bom? Fica a dúvida, a gente discute no nosso plantão, tá? Agora, como que a fotossíntese foi descoberta? A primeira pessoa foi o Joseph Priestley, onde ele fez alguns experimentos e ele acabou achando uma solução para manter animais vivos, ou qualquer ser vivo, após ser privado de oxigênio. Por favor, não repitam isso, tá? Não precisa e é desumano. Mas, enfim, o experimento, o esquema clássico era que ele prendia um camundongo e uma vela acesa dentro de uma cúpula, e assim que o fogo se extinguia, ou seja, o fogo gastava todo o oxigênio dali, o camundongo morria. Porém, se ele mantivesse uma planta lá, esse camundongo ele acabava sobrevivendo por conta do que alguma coisa produzia oxigênio. Aí vem depois um outro cientista, o House, que vai perceber que precisa de luz e precisa de gás carbônico. Em seguida vem o Salseri, que vai perceber que para a fotossíntese ocorrer precisa de oxigênio. O Barnes vai definir que a fotossíntese tem como produto final a produção de açúcares. E depois o Vaniel, ele vai balancear a equação e vai definir que o oxigênio formado vem da água que é necessária para começar a fotossíntese, tá? Aí como que a gente vai fazer uma equação geral de tudo isso? Basicamente, 6 moléculas de gás carbônico vai formar 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, forma uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio. Porém, hoje já se sabe que o glicídio formado não é a glicose, tá? É o 3-fosfato-gliceraldeídio. E logo que ele é feito, ele já é transformado ou em amido ou em sacarose, tá? Porém, como é mais didático a gente falar que é feito a glicose, a gente vai se manter assim, tá? O que é feito na fotossíntese? Glicose.
Ah, mas eu sei que é 3-fosfato-gliceraldeídio. Perfeito, você já está avançando, você já está ficando mais detalhado. Mas para nível do vestibular e para a gente entender que faz açúcar, faz glicídio, a gente vai manter a glicose, tá? Etapas da fotossíntese. A gente vai ter 4 etapas: absorção de luz, transporte de elétrons com redução de NADP em NADPH, produção de ATP e fixação de carbono, tá? Que o gás carbônico vai ser formado em glicídios. As 3 primeiras etapas, elas vão ocorrer nas membranas tilacoides, lá dentro do nosso cloroplasto. E a fixação de carbono, ela vai ocorrer no estroma, que é aquele líquido que vai ficar dentro do nosso cloroplasto, tá? Naquela matriz ali dentro. Se vocês não lembram como é um cloroplasto, tem esse esqueminha aqui, tem nossas aulas de organelas também, só dá uma recapitulada ou volta nos seus resumos, nos seus esqueminhas, que lá vocês já tem tudo, tá? Então vamos lá, primeira etapa. As moléculas de clorofila, elas vão ser excitadas, elas vão ser energizadas pela luz, e esses elétrons eles vão acabar sendo transferidos para o aceptor Q. Então a molécula está ali, ela recebe luz, ela vai ficar agitada, e os seus elétrons vai para esse receptor, tá? O elétron perdido, que foi para o receptor, vai ficar em déficit, e aí ele é retirado da água e se forma o oxigênio, tá? Isso daqui, da formação de oxigênio através da água, é o que a gente chama de fotólise da água ou reação de Rio, tá? Então, se a gente for colocar uma reação química, caso vocês prefiram, 2 moléculas de água e mais a luz vai formar uma molécula de oxigênio, 4 íons de hidrogênio e os 4 elétrons que vai para o receptor, tá? Esses elétrons, eles vão ser repostos pela clorofila, o oxigênio liberado na atmosfera e os prótons vai para o passo adiante, tá? Segundo passo, transporte de elétrons. Similar ao terceiro passo da nossa respiração, tá? Esses elétrons, eles vão soltar para fora da molécula e eles vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia de transportadora, eles vão passando de molécula para molécula e a energia que eles vão liberando vai bombear elétrons para um espaço. Mesma coisa da respiração, tá? O aceptor final dessa cadeia é o NADPH, é o NADP, e ele vai formar uma molécula de NADPH. Percebam que esse NADP, ele é diferente do NADH que a gente tem na respiração. A gente, seres humanos, tem o NAD, que vira NADH, as plantas vão ter esse NADP, que vira NADPH. Qual que é a diferença? Essa molécula de fosfato dentro da planta, tá? Colocando numa reação química, então, esse segundo passo, a gente vai ter 2 moléculas de água, 2 moléculas de NADP, vai formar gás carbônico, 2 elétrons e 2 NADPH. Terceira etapa, a produção de ATP. Como essa energia passou pela cadeia transportadora, ela bombeou contra o gradiente de concentração prótons através da membrana de tilacoide, tá? Eles saíram do estroma, dessa matriz gelatinosa de dentro do cloroplasto, foi para dentro do tilacoide, tá ali no lúmen. Como é o gradiente de concentração, o normal dele seria fazer o caminho contrário, voltar. Sair da onde tem mais para menos, tá? Porém, para eles voltar, eles têm que passar por uma ATP sintetase. E aí eles vão fazer aquele mecanismo que eu expliquei na aula anterior, de girar o motorzinho da ATP sintetase, e com isso ela produz ATP, tá? Isso é o que a gente chama de teoria quimiosmótica. Na nossa respiração, a gente fala que é a oxidação fosforilativa. Porém, aqui, como a gente depende da luz, a gente fala que é uma fotofosforilação, tá?
foto de luz, fosforilização, esse processo de gradiente de concentração passa pela ATP sintetase. Resumindo então essas etapas, a gente tem a luz, excita a clorofila, ela perde esse elétron excitado, ele passa pela cadeia transportadora de elétrons, forma ATP, e no final, esse NADP forma um NADPH. Aqui embaixo, a gente tem essa molécula de água, vai repor os elétrons excitados que saíram e forma o oxigênio. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvidas, depois eu estou no plantão. Quarto passo. O NADPH e o ATP, eles vão fornecer basicamente o hidrogênio e a energia para a gente produzir os açúcares, utilizando o gás carbônico, tá? Que é o processo que a gente chama de fixação de carbono. Os pormenores a gente vai ver na semana que vem, na próxima aula. Então, CO2 mais 3 ATPs mais 2 NADPH mais 2 elétrons, vai formar uma molécula de glicídio, 3 ADPs, 3 fósforo, 2 NADP e mais uma molécula de água, tá? Para fechar então, quando a gente fala de fotossíntese, a gente tem o que a gente chama de reações de claro e escuro. O que significa isso? As 3 primeiras reações, elas ocorrem e dependem de luz para ocorrer, tá? Que são o que a gente chama de reações fotoquímicas. Já a última, que é a fixação do carbono, que a gente acabou de ver, ela não depende da luz. Ela vai depender se você tem o NADPH e o gás carbônico, tá? Então, a gente chama ela de etapa puramente química ou de etapa escuro. O que vocês não podem confundir. Achar que as 3 primeiras etapas só vai ocorrer de dia e a 4ª etapa vai ocorrer à noite, tá? Não é bem isso. A 4ª etapa, ela pode ocorrer durante o dia, sim. Porém, à noite, obviamente, só vai acontecer ela, porque não tem luz solar. E ela só vai ocorrer enquanto tiver esse estoque de NADPH e CO2. Se isso esgotar, a planta simplesmente para a sua fotossíntese, tá? E aí ela só vai retornar no outro dia. Aqui embaixo a gente tem um esquema. Esse esquema costuma cair em vestibular, tá? Deem uma olhada nele, por favor. A gente tem a luz entrando aqui na fase luminosa, entra a água, sai o oxigênio, vai formar o ATP e o NADPH. Eles vão para a fase química, utiliza o CO2 e produz a glicose. O ADP, o fosfato e o NADP são produto também da fase química. Eles retornam para a fase luminosa para se formar o ATP e o NADPH, tá? Praticamente isso é um ciclo entre fase escura e fase clara. Dúvidas? Eu estarei no plantão. Eu vou deixar alguns exercícios no final do slide sobre... Nossa, deu branco agora. Sobre... Primeiro, a fermentação. Lembra? E sobre a fotossíntese, a gente continua e finaliza na semana que vem, tá? Que ainda tem mais alguns processos para ver um esquema geral. Boa aula, bons estudos. E se precisarem de mim, eu estarei online das 8h40, até as 10 horas. Mas eu acho que eu entro um pouco antes, lá por volta das 8h20, tá? Tchau, tchau, gente, e boa aula!